Olá pessoal, damos início a um novo programa aí, graças aos nossos incansáveis apoiadores do Catarse, do Grupo Resficta, que eu convido todos que assistam o vídeo a conhecer. A gente vai dar início ao Raros Inusuais, que é uma exploração por, digamos assim, elementos incomuns, tanto conceitualmente, historicamente, quanto em termos de objeto, da cultura de massa, né, do que é produzido aí de produtos dessa imensa indústria, no qual, sei lá, até nós nos inserimos ultimamente, né, como mercadoria. Então a gente dá início ao Metrópolis, né, o filme de Fritz Lang, de 1928, se não me engano, não é? Uh, tem alguns produtos, né, sobre esse filme. Vou falar um pouco sobre eles aqui em breve. Esse aqui eu já fiz até uma resenha, que é o livro Romance Original. Metrópolis, ele foi um filme sui generis, né? Antes de falar dos produtos, a gente fala um pouco do filme. Porque ele inaugurou, não bem inaugurou, mas foi, digamos assim, um dos filmes mais visionários em termos de antecipação futurista. O gênero, em termos de cinema, tinha um ou outro, né, exemplar um pouco anterior, mas ele inaugurou esse gênero, digamos assim, de forma espetacular. A visão de mega estruturas, que é a visão do decor do filme, ela marcou praticamente toda a ficção científica do século XX e persiste um pouco no século XXI, inclusive, embora algumas temáticas mudaram um pouco o foco, né? Então, filmes como Blade Runner, Akira, a animação e a história em quadrinhos, unir tanto anime quanto, né, o mangá, o próprio Star Wars, as naves gigantescas, elas têm um decor baseado nessas estruturas imensas, né, de cidade que aparecem no Metrópolis, dessa cidade universal, né? Não é uma cidade específica, não é Berlim, não é Nova York, inspirada em todas elas. Isso é realmente é um toque interessante, embora também não fosse original. Essa ideia vem do Dorminhoco, do Wells, né? O romance The Sleeper Awakes, que eu traduzi para Carambai alguns anos atrás. E o filme ele é único, de certa forma, e isso me faz ser fascinado por esse filme, porque ele não é qualitativamente assim tão bom. Ele tem uma série de contradições estruturais que tem que ver com a mentalidade, a ideologia do autor e na verdade, do roteirista original, né, da Thea von Harbour, que é a esposa do Fritz Lang, que escreveu o roteiro original, e do próprio, né, Fritz Lang, o diretor. E essas contradições elas se situam em vários eixos, e isso que é o fascinante, porque é um conjunto complexo de aporias e contradições que moldam um filme único no fim das contas, né? Assim, de um ponto de vista, digamos assim, técnico, o filme é um portento, né? Ele tem efeitos especiais que foram reutilizados no Blade Runner ou no próprio Star Wars, com mistura de maquetes, trucagem, montagem, ângulo, né, de filmagem para que essas maquetes pareçam maior. Isso ele inaugurou nos anos 20, final dos anos 20, nos anos 30, não é? Ah, mas o roteiro ele é problemático, né? Ele tem o Wells, ele fez uma crítica do filme, acho que já meio que o povo falou, vai assistir esse filme que ele parece um pouco com os livros seus, né? E ele percebia, né, que tinha algumas facilitações críticas, né, por exemplo, as sequências do chamado Homem Magro, né, que inclusive não existiu por muito tempo nas versões, né. O Metrópolis ele tem uma história, assim, ele tem inúmeras contradições digamos, em criação, né, como eu mencionei, tem essas estranhezas de roteiro que me sugerem, na verdade, certas contradições estéticas entre as opções da dupla criadora, que seria Fritz Lang e Thea von Harbour. Já existe aí uma polêmica por conta de muitas autoras ou mulheres que fazem crítica, né, tanto de literatura quanto de cinema, reclamarem que o peso da genialidade do filme ficou a cargo do Lang e as partes ruins da Thea. Eu discordo, eu acho que os dois montaram uma equipe criadora muito bem sucedida no final da República de Weimar, né, de metade para o final, com filmes incríveis, cheios de contradição. Não é só esse, né? E
Mas que tipo de contradição? É interessante que o Metrópolis ele trabalha temas digamos assim, conflitos que você encontraria ou encontra no cinema proletário de um Eisenstein, de um Pudovkin, de um Dovzhenko, né? Por exemplo, uma das primeiras contradições que existem, a mais nítida do livro todo, é a disputa, né, entre patrão e empregado, com prejuízo aos empregados, que eles que têm lá a cidade destruída e quase perdem todos os filhos, né, que ficam ali na cidade que foi inundada. Então, empregados nunca entram em conflito com os patrões, isso que acontece. Então, é uma solução reacionária para um conflito imaginado de uma forma quase revolucionária, que lembra até um pouco o cinema, como eu falei, o cinema soviético também trabalhou essas disputas, essas contradições. A outra, que inclusive é um nome de um filme do Eisenstein, é entre o novo e o velho, entre a nova geração e os pais, né, a velha geração. Também é uma solução ambígua, né? É como se o novo ocupasse o espaço do velho, né? E se tornasse um pouco como o velho. É como se fosse um acordo, né? Existe um acordo ambíguo e complicado entre trabalhadores e empregados, existe um acordo entre o novo e o velho, tudo termina numa espécie de acordo, né? O conflito entre máquinas e homens, né, também termina numa espécie de acordo, quer dizer, as máquinas são horríveis, mas elas não podem deixar de existir porque daí a cidade toda é destruída, elas não podem deixar de funcionar, então vamos funcionar de uma forma mais humana, sabe lá Deus o que é isso. Então assim, esses conflitos, por outro lado, apontam uma estética única do projeto, porque, em geral, o Metrópolis ele é, digamos, didaticamente enumerado como um filme expressionista, o que ele não é. Temporalmente ele não é, porque o caligarismo, né, o radicalismo expressionista já havia passado faz muito tempo, onde se encaixa o Nosferatu, o próprio Gabinete do Dr. Caligari, né, alguns filmes como Genuine, Perdidos, né? Quando o Metrópolis saiu, já era o auge da nova objetividade, Neue Sachlichkeit, né? Que abarcou as artes, com artistas, uma nova fase de artistas como George Grosz. George Grosz mesmo, porque ele mudou o nome, ele americanizou o nome, né, por ódio ao exército, ao nacionalismo alemão. E no cinema um Pabst, por exemplo, né, que já tinha começado a sua carreira. Então o Lang ele se insere num outro momento, digamos, histórico, e a narrativa dele nada tem de expressionista, porque o expressionismo tem uma revolta nítida contra a máquina. Tem várias peças, né, a dramaturgia expressionista, ela tem uma série de peças de teatro do Kaiser, né, e, enfim, dos outros grandes dramaturgos do período, que são voltados contra a maquinaria, né? Enquanto que o Metrópolis não, como eu falei, existe uma espécie de acordão entre a máquina e o homem, quer dizer, você tem que usar a máquina ainda, não pode ser abolida, porque senão você vai ser destruído. Então, digamos, uma narrativa cuja a solução das contradições e dos conflitos é uma solução falsamente harmoniosa. E é engraçado que, embora isso reflita um pouco as ideologias autoritárias do casal de autores, né, tanto do Lang como diretor, como da Thea von Harbo como roteirista, de certa forma revela também um tipo de ambiguidade do poder, né? Essa espécie de ameaça de que se você faz algo errado, isso se volta contra você. E que isso, digamos assim, estrutura a sociedade, uma sociedade meio que de controle, um controlando o outro para evitar que o outro cometa algum erro, um deslize que vai prejudicar todos, né? Então é uma sociedade totalitária nesse sentido, né? Então o Metrópolis ele é uma narrativa de ficção científica lida de forma libertária, né? Como Blade Runner, na forma assim de tentativa de libertação desse ciclo de matança entre seres criados, pegando Blade Runner como uma interpretação, né, estética do Metrópolis, né, não uma atualização, não uma refilmagem, mas uma espécie de interpretação.
Então, nesse decô futurista, os androides e os homens lutam numa terra decadente. A maioria das pessoas já deixou o planeta, né? E, de certa forma, se busca uma libertação disso. No caso de Metrópolis é o contrário, né? Você busca uma integração forçada em que todos os elementos funcionam como peças de uma máquina. Não é? É praticamente o anti-expressionismo, do ponto de vista de narrativa e de história, né? E esse filme, ele sofreu uma série de rejeições, é que é muito curioso isso, da parte da indústria, né? Ele foi picado, ele foi um fracasso, quase fez falir a produtora UFA, né? Grande produtora alemã do período. Ele resultou uma série de problemas, né? Para a indústria cinematográfica alemã, né? Pelos prejuízos, estava já numa época em que o crash já se manifestava vivamente, né? Foi um processo, não foi um dia, quer dizer, teve um dia que as coisas realmente pioraram, mas a acumulação problemática ali, né, que ia resultar no crash da Bolsa de Valores já estava se configurando, então a crise econômica da Alemanha já estava no horizonte. Então, foi um filme que pagou por isso, e ele ficou anos e anos perdido, né? Ele tinha uma duração de quase 3 horas, e ele, por anos e anos, ele foi mostrado para os espectadores em VHS, mesmo em festivais, com uma cópia de 80 minutos, né? E ele foi lentamente sendo reconstruído, com um pedaço aqui, pedaço ali, de filmotecas do mundo inteiro, né, coordenadas pelo grande Instituto Murnau Stiftung, né, o Instituto de Restauro Alemão, que leva o nome do grande diretor, né? E eles fizeram esse trabalho nessa cópia minha aqui, depois tem uma outra cópia 4K, né, que eu ainda não tenho, mas essa cópia foi publicada, foi lançada pela Eureka na série The Masters of Cinema. Tem até aqui a assinatura do Murnau Stiftung, né? Não sei se dá para ver. E é um filme extraordinário, né? É engraçado que uma das últimas partes do filme foi encontrada na Argentina, né? E que é a parte justamente do Homem Magro, que é uma das partes mais problemáticas, aliás, né? Que ele entra por uma porta, sai sei lá quantos quilômetros de distância, não tem um corte muito nítido. Então esse é o filme, né? Demorou anos para ele chegar a essa forma de ter quantos? 100 e poucos minutos, que vem falando, acho que 180 minutos, né? Tá quase completo, falta mais uns 20 ou 30 minutos. Além do filme, nós temos esse panfleto. Esta aqui é uma cópia facsimilar da Fantasme Press, mas esse panfleto ele foi lançado na época do lançamento do filme nos Estados Unidos, já com um corte gigantesco, né? Eles já cortaram, acho que 20, meia hora, 40 minutos do filme, para ele fazer um pouco mais de sentido, né? Pelo menos para o público americano. E é um making-off que vem com... É um trabalho muito interessante, porque ele vem com as técnicas empregadas de câmera, né? E é uma propaganda do filme muito inteligente e muito importante, né? Essa edição facsimilar está esgotada igual a edição original dos anos 30. Mas um pedaço dessa edição saiu justamente no livro Metrópolis. E tão importante que é esse material. Porque é uma espécie de pré-making-off, né? Quer dizer, ele, antes da pessoa assistir o filme, ela tinha uma noção de o que seria o filme que ela estaria assistindo. Então é uma apresentação do filme em forma impressa, né? Trabalho bastante pioneiro, né? Eu não me recordo de muitos filmes que tenham esse material, né, explicativo. E o romance que foi lançado pela Aleph, tradução da P.T. Rissati, é muito bom, né? Assim, ele tem alguns problemas muito sérios, muito críticos que eu falei na resenha, né, que eu fiz. Mas ainda assim é um romance que vale a pena ser lido e tem uma importância gigantesca na nossa... Esses são os materiais do Metrópolis, né? Estão todos esgotados, como eu comentei. Mas o livro, ele ainda pode ser encontrado na própria editora, a própria editora Aleph. Vocês têm disponível o livro, né? E ele é bem completo, como eu mencionei, tem uma série de ensaios, inclusive uma reprodução de parte desse material aqui, que é essa apresentação do filme, né, com pedaços do roteiro e, enfim, entrevistas da época aqui, né? Essa imagem, né, que tem também
Metrópolis Magazine, né? A mesma imagem. Então, né? Fica... E o filme também está disponível, se não me engano, na Versátil ou em alguma empresa assim de alguma distribuidora de filmes Blu-ray de boa qualidade. Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que gostem dos futuros programas, né? E tenham gostado desse. E